Juízes capítulo 16, versículo 19, se você abriu, diga amor. Eita, gente, vamos falar de Sansão hoje. Sansão é uma bênção, né? A Bíblia diz assim: ela fez, e aqui ela é Dalila, claro, com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Mas Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Sabemos que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Queremos que o Senhor fale mais. O nosso coração permanece aberto. Aqueça, incendeie o nosso coração nessa noite. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. Nesse nome lindo nós oramos. Amém, amém e amém. Hoje nós estamos dando continuidade a essa série de mensagens cujo tema é perigos espirituais, e hoje a gente vai estar falando sobre o perigo da frieza espiritual. Você já parou para pensar que às vezes a gente não faz mais aquilo que a gente fazia com a mesma paixão? Quem está namorando aqui? Meu Deus, misericórdia. Acho que eu tenho que fazer outra pergunta. Sabe quando você está apaixonado? Não sabe? Oh Deus, coloca mais amor nesse coração. Sabe quando você está apaixonado e como é que é? Você liga todo dia, né? Fala a verdade, todo dia. Você manda mensagens, e hoje é mais fácil pelo WhatsApp. Coraçãozinho, aquela carinha com beijinho, né? E I love you, te amo, e tô com saudade. Você quer estar com a pessoa amada toda hora. Daqui a pouco o tempo vai passar. E aí, em alguns casos, isso se aplica a casais também. Parece que vai esfriando. E aí você não liga mais. E aí ela liga para você e fala: não liga mais para mim não. Vocês que andavam de mãos dadas, agora já não anda mais. O que é isso? É frieza. No trabalho, talvez você pode já ter vivido isso. Você, vai trabalhar no trabalho dos sonhos, e de repente você dá tudo de si, mas daqui a pouco você já não faz mais o relatório do jeito que tinha que ser feito, e vai esfriando. Nunca chegou tarde, nunca, começa a chegar tarde. Eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, graças a Deus, mas tem gente que bota, né, aquele negocinho médico, né, para poder, atestado médico, né? Talvez você está rindo porque isso aconteceu no passado, quando você fazia, mas não faz mais. E aquela paixão não está mais lá dentro. O que é isso? É frieza. E o pior de tudo é que todo mundo está sujeito a isso. Todos.
Se a gente for observar, por exemplo, alguns personagens bíblicos, e a gente vai trazer isso para a área espiritual, porque é a mais importante da nossa vida, a gente vai encontrar, por exemplo, Davi. Davi ficou frio espiritualmente. Por que você acha que Davi pecou, adulterou? Você sabe por quê? Frieza espiritual. A Bíblia fala que na época em que os reis tinham que sair para a guerra, Davi ficou. Ou seja, Davi era um rei top, era um cara muito bom mesmo, um dos melhores reis que Israel teve. Mas ele começou a esfriar como rei. Talvez já tinha batalhado tanto, já tinha guerreado tanto, já tinha ganho tantas batalhas, vencido tantas guerras, e de repente disse: nessa eu não vou não, pode ir. O que foi que aconteceu? Dormiu, acordou, viu Batseba tomando banho, cobiçou ela, e aconteceu o que aconteceu. Adulterou, depois foi o mandante de um assassinato. Gente, esse tema é um tema muito importante. Você não tem ideia do quanto é. Você quer ver uma outra pessoa? Elias. Eu só estou falando gente top. Só da alto nível. Elias, profeta, um homem muito ousado, um homem cheio de fé, que de repente esfriou espiritualmente e acabou entrando em uma caverna, não queria mais sair de lá. E se a gente for ver, por exemplo, o fim do ministério dele, eu não acredito que tenha sido o que Deus queria que fosse. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a sermos atingidos por esse mal, que é a frieza. E o pior de tudo, sabe o que é? É que quando ela chega, às vezes chega que você nem percebe. Sabe quando você está tomando banho e a água está quente? Quem gosta de tomar banho com água quente? É top, né, gente? É tão bom, relaxa. Mas sabe o que é que acontece? Você está lá, na boa, maravilha, isso de manhã, porque de manhã é que é melhor. De repente, a resistência queima. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você está lá, de repente está quentinho, e aí vem aquela água fria, está amarrado, em nome de Jesus. Onde foi que o diabo entrou aí nesse... é do nada, não é uma coisa que é avisada, não. A mesma coisa é a frieza. Às vezes você está num fogão só, línguas estranhas, vai para a cela, vem para a igreja, está liderando, e uau, está tudo tão bem. Do nada. Um dói do cabeção. Quero ir mais para a igreja não. Bora mais não. Não mais Bíblia não. Quero ser mais discipulado não. Vou liderar mais não. Né? Mas o que é isso? Essa coisinha chamada frieza. Quem nunca passou por isso? Talvez você disse, o senhor não, pastor. Quem disse que eu nunca passei por isso? Claro. Quantas vezes o diabo não tentou esfriar o meu coração? Quantas vezes o diabo não tentou, fazer com que eu ficasse mais acomodado? Mas se eu estou pregando essa mensagem, é porque eu aprendi a vencer a frieza. E o que eu quero mostrar para você é que, tem como a gente pegar fogo o tempo todo. É como aquele candelabro. Você sabia que o candelabro em si, para o povo judeu, é o símbolo do fogo de Deus nas tribos. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele fogo tinha que estar sempre queimando. É isso que Deus quer. Deus quer que o fogo dele esteja sempre queimando dentro do nosso coração.
Sabe por quê? Porque quando a frieza chegar, ela pega fogo. É isso que Deus quer. E o melhor, sabe o que é? É que quando alguém que tiver frio chegar perto da gente, vai pegar fogo também. Vai ser um incêndio santo. Mas para isso, para que a gente possa estar pegando fogo e não ficar frio espiritualmente, a gente precisa ficar atento aos sintomas da frieza espiritual. Diga assim: sintomas da frieza espiritual. Através dessa história de Sansão, a gente vai ver alguns sintomas. É muito fácil, gente, a gente identificar alguma coisa ruim quando ela está chegando perto da gente, através de sintomas. Quer ver? Quando a gente começa a espirrar muito, corizar, o corpo fica meio que fraco. O que é que está acontecendo com a gente? Ei, a gente está gripando. Pode ser uma virose. É ou não é? Por quê? Porque através dos sintomas você identifica aquilo que você está vivendo. Não é assim que os médicos identificam uma enfermidade? É simples. A frieza espiritual, ela é identificada através dos sintomas. E se teve uma pessoa que a gente pode usar como exemplo aqui, que infelizmente permitiu que a frieza espiritual tomasse conta do seu coração, foi Sansão. E aqui nessa história nós vamos encontrar alguns que eu espero que não sejam encontrados na sua vida, mas se forem, ei, você está no lugar certo. Essa palavra, quando foi colocada, ela foi colocada por Deus, e Deus trouxe as pessoas certas para estarem aqui, as que estão assistindo agora, as que vão assistir depois, ei, para ouvirem essa palavra e poderem se levantar. Talvez você chegou aqui dizendo assim: eu não quero nem para a igreja. Talvez você chegou hoje aqui e lá dentro do seu coração é como se você quisesse jogar tudo para o ar. E hoje Deus te trouxe para mostrar para você que o fogo do Espírito vai queimar o seu coração, para queimar esse desejo e fazer com que você se levante e seja quem Deus quer que você seja, no nome de Jesus. Então, quais são os sintomas que nós encontramos aqui? Primeiro sintoma: insensibilidade à voz de Deus. Insensibilidade à voz de Deus. Sansão era um nazireu. E o nazireu tinha que observar algumas regras. Ou seja, quando Sansão nasceu, os seus pais, aos poucos, começaram a mostrar para ele que ele era especial, que ele tinha nascido para ser um juiz de Israel, que havia um propósito, que havia uma promessa que Deus queria cumprir na vida de Sansão. Lá em Números 6, a partir do versículo 1, nós vamos ver quais eram as regras que o nazireu precisava observar. Lá em Números 6, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: quando o Senhor, Deus está falando com Moisés, diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor. Olha as regras: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem. Engraçado, porque essa tradução é assim mesmo, viu, gente? De uvas. Nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas.
Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Houve um período da vida de Sansão que ele observou tudo isso, até que um dia, quando ele foi se casar pela primeira vez, as coisas começaram a sair do caminho. Sansão vai quebrar todos esses votos. Você lembra que quando Sansão está indo com seus pais por um caminho, a Bíblia diz que ele passa por uma vinha. Alguns teólogos, eles justamente dizem que Sansão quebrou essas regras, primeiro, porque é como se Sansão, quando passasse pela vinha, comeu da uva em si, que não podia. Lembra que ele lutou com um leão, matou o leão, até aí tudo bem. Mas ele voltou por aquele caminho, e viu que lá naquele caminho, o leão estava morto, e havia mel dentro do leão. O que foi que ele fez? Ele foi lá pegar o mel, e para pegar o mel, ele tinha que tocar no animal morto. Mais uma quebra da regra que foi imposta. E aquela do cabelo, pastor? Com Dalila. Sabe quando aquilo que Deus um dia falou para você parece não interessar mais? Sabe quando a Bíblia, que mostra qual é o caminho, as coisas que eu e você precisamos fazer para estar bem com Deus, e a gente diz assim: mas para mim eu acho que isso não importa mais. Namorar em santidade, pode ser qualquer um. Quem disse que tem que ser uma pessoa que pensa como eu? E sabe, a gente começa a achar que aquilo que Deus fala é besteira. E a voz de Deus não parece ser mais interessante para a gente. É quando as coisas começam a dar errado. O nosso coração começa a ficar frio. Sansão, depois de toda essa situação, parece que ele acaba uma história e começa a viver uma história totalmente diferente daquela que Deus tinha prometido na vida dele. É justamente, vê que coisa, por conta de todas essas atitudes, a mulher com quem ele ia casar, não casou mais. O pai dela a deu para o cara que ia ser padrinho de casamento. Ele fica irado, queima os campos lá dos filisteus. Mas e agora? Não adiantava mais de nada. E aí a Bíblia vai falar, lá no capítulo 16, versículo 1, foi-se Sansão para Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Sabe quando você não ouve mais o que Deus está falando para a sua vida? Sabe quando ler a Bíblia não é mais interessante para você? Sabe quando aquilo que o seu pastor prega para você parece ser uma coisa vazia? Ou quando o seu líder de célula chega para te orientar, ou o teu discipulador diz assim: ei, não vai por esse caminho não, cuidado! Você diz assim: eu mando na minha vida,
é quando você deixa a frieza te atingir. Você sabe o que significa o nome Sansão? Luz do sol. E a luz do sol é forte, né, gente? Tenta olhar para a luz do sol. É impossível, não tem como. Se você ficar olhando, você fica cego. Aquele que era a luz do sol esfriou. E como foi isso, pastor? Aí é quando entra uma garota chamada Dalila. Alguns estudiosos da Bíblia dizem até que não era nem o nome dela, era como se fosse um título. Sabe o que significa Dalila? Senhora da noite. Está amarrado, né, filho? Bem longe da gente, né? Senhora da noite. Engraçado, a noite é o momento em que fica mais frio do que está no ambiente de sol. Vê o que é que, gente, você sabe o que é que o diabo tenta fazer? Ele tenta pegar o frio da noite para apagar a luz do sol. A gente tem que ter muito cuidado. Ei, como é que a gente ouve a voz de Deus? Pela palavra. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando a gente se torna insensível à voz de Deus, quando a palavra de Deus não mais toca o nosso coração, quando a gente não mais busca ela, seja lendo a Bíblia, seja aqui na igreja, seja na sua célula ou no seu discipulado, ei, você está se tornando insensível. E esse é o primeiro sintoma de que o diabo está tentando esfriar o seu coração. Sabe quando Deus te disse assim: ei, não anda com ele não. Ei, não anda com ela. Ei, esse pessoal que você está seguindo no Instagram, sai. Ei, você tem que cortar contato com aquela pessoa. Ei, tem que acabar aquele relacionamento. Parou. E você diz: nada a ver. Você está deixando de ouvir a voz de Deus. Sabe o que é mais interessante? Quem tem cachorro sabe que o seu cachorro te obedece. Quando ele ouve a voz do dono, você chama ele, ele vem. Um cachorro obedece à voz do dono, e o cachorro é irracional. A gente tem um dono que sempre fala com a gente, e a gente é racional. Mas é mais fácil um cachorro obedecer a Deus do que a gente. Infelizmente é verdade. E é aí que a gente tem que mudar isso. Sabe por quê? Porque quando a gente observa esse sintoma, a gente tem que dizer assim: pera aí, tem alguma coisa errada. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Eu não estou perguntando algo para que você diga assim: eu faço isso religiosamente, não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Há quanto tempo você não para ler a Bíblia? Tem muita coisa para fazer, pastor. Não, a pergunta que eu fiz foi: há quanto tempo você não para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus? Há quanto tempo o seu discipulador talvez tenta fazer discipulado com você e você diz: não dá. Há quanto tempo? Você sabe o que é? Deus querendo falar com você e você não está dando ouvido à voz dele. Então, primeiro, insensibilidade à voz de Deus. Qual é o segundo sintoma? Falta de discernimento. Rapaz, quando eu leio essa história, eu fico agoniado, filho. Porque eu fico pensando assim: meu irmão, Sansão não se ligou não, é? Porque,
Se você nunca leu a história de Sansão, leia depois Juízes. Gente, Sansão viveu uma história parecida lá atrás. A mulher com quem ele ia se casar na primeira vez, fez praticamente a mesma coisa que Dalila fez. Tirou onda com o cara. Mas ele não percebeu. Não viu. Aí Deus falou uma coisa comigo. Sansão estava cego, mesmo antes de ter ficado cego. O maior prejuízo de Sansão aqui não foi quando furaram os olhos dele, não. O maior prejuízo dele foi quando ele mesmo furou os seus olhos para Deus. Quando uma pessoa começa a ficar fria, perde a sensibilidade da voz de Deus, essa pessoa também perde o discernimento. Ela não consegue mais discernir o que vem de Deus, o que vem do diabo. Aí é engraçado, porque muitas pessoas ficam olhando, às vezes, né? Por exemplo, a gente está pregando uma palavra aqui e tal, e aí a pessoa faz assim: pastor, tu está mandando uma indireta para mim. É uma seta. Não, filho, eu não mando seta, eu desvio seta de você. É isso que eu faço. Eu desvio a seta. Você sabe o que é? A visão que a gente tem de você, por você ser um filho espiritual nosso, gente, é muito nítido. Eu só olho. E você tem que entender o que vem de Deus e o que não vem, o que vem do diabo. Mas quando a pessoa está fria, ela não consegue enxergar isso, não. Infelizmente, quando uma pessoa está fria espiritualmente, ela está cega. E aí ela começa a brincar com o pecado. Sabe quando você acha que, não vou cair não, não vou fazer isso não, não. Por quê? Porque você perde o discernimento. É quando você acha que você é forte demais. É quando você acha que, não, mas o diabo não vai me pegar não, de jeito nenhum. É nesse momento que o diabo vai lá e corta o seu cabelo sem você nem perceber. A Bíblia fala que Sansão se levantou, pensando assim: vou vencer de novo. Mas ele não percebeu que o Senhor já tinha o abandonado. Quem não tem discernimento, essa pessoa está sem a presença de Deus e nem sabe que está sem ela. Só tem uma coisa, filhos, que pode fazer com que isso aconteça: é o pecado. É quando eu quero permanecer no pecado. É quando eu me afasto de Deus. Não é Deus que se afasta, sou eu que me afasto de Deus, porque eu quero permanecer no pecado. Uma coisa é o pecado vir e infelizmente você cair, e na hora você se levantar e dizer: Deus, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso, Senhor, eu quero viver uma vida nova, tal. E você se levanta, confessa seu pecado, deixa, Deus traz misericórdia sobre sua vida, aí beleza. Mas quando você se agarra a Ele, aí as coisas, infelizmente, começam a se tornar destruidoras na sua vida. Olha bem para mim. Insensibilidade à voz de Deus, falta de discernimento. Quando você começa a perceber isso na sua vida, é a hora que você tem que levantar seus olhos e reconhecer que você está vivendo uma grande batalha. O diabo está tentando te derrubar, está tentando te destruir.
você tem que se levantar. Depois eu vou mostrar o que você tem que fazer. Qual é o outro sintoma da frieza espiritual? Inversão de prioridades. Sabe quando o que é mais importante se torna secundário na sua vida? Sabe quando, por exemplo, um jogo se torna mais importante para você do que a presença de Deus? Sabe quando um filme, uma pessoa acaba tomando o seu coração? Vou para a igreja não, pastor, porque hoje eu tenho um jogo. Nada contra um jogo, nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O jogo muda a sua vida? Não. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho visto pessoas vindo para cá e terem suas vidas mudadas. Eu tenho visto isso. Ninguém nunca chegou para mim para dizer: pastor, quando o Brasil foi campeão do mundo em tal ano, pastor, minha vida mudou. Nunca vi. Vocês já viram, gente? Nunca. Não. Então, quando você começa a perceber a inversão de prioridades, quando o seu namoro começa a se tornar muito mais importante do que a presença de Deus, está esfriando. Vai igreja não, vai namorar, shopping. Nada contra namoro, nada contra você ir para o shopping, não. Mas vou te dizer uma coisa, é bom você colocar como prioridade o que é prioridade agora, para que você possa, quando se casar, ter Deus colocando como prioridade o que é prioridade na sua vida. Eu e Thalita, a gente mal se encontrava quando estava na época de namoro. Mal. Por quê? Porque eu estava sempre se vindo, ela estava estudando, se vindo e trabalhando. Filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você namora para casar. E quando você casa, pense que você vai ver tua amada, teu amado tantas vezes. Vai ter uma hora que você diz: não vai no shopping. Vou não, vai. I love you. Vai logo, mulher. Deixa eu te dizer, bota como prioridade o que é prioridade. Eu botei como prioridade o que era prioridade. Thalita também. Hoje a gente desfruta de tudo isso. Então, você vai perceber uma coisa. Olha a prioridade de Sansão agora. Ele que era um juiz. A prioridade dele era dormir no colo de Dalila. Fez o que Davi fez. E aí o que aconteceu? O pior aconteceu. O que eu quero mostrar para você? Primeiro, eu quero mostrar que a frieza espiritual pode atingir o coração de todo mundo. Quero mostrar para você que a gente tem que identificar esses sintomas. A gente tem que perceber que há sintomas. Agora eu quero mostrar para você que tem como a gente vencer. Tem como a gente vencer, tem como a gente botar para quebrar no diabo quando ele lança essa seta contra a nossa vida. E o que a gente tem que fazer, pastor? Olha bem para mim. Descubra quando o seu coração começou a esfriar. Descubra. Você tem que parar e você tem que começar a fuçar. E gente, isso é em toda a área, não é na área espiritual só não. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Talvez no seu trabalho, ou talvez no seu relacionamento com o seu esposo, sua esposa. Está esfriando. Uma vez eu falei com a pessoa. A pessoa disse assim: eu não amo mais. Eu não a amo mais. Eu disse: você ama. Eu sei que o amor está aí. Eu sei. E ele disse: o que eu faço? Eu disse: descobre
Quando foi que você começou a esfriar? O que foi que aconteceu? E ele disse, pastor, o senhor tem razão. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu disse, busca Deus. Fala para ele, Deus, onde foi que eu perdi aquele primeiro amor? Onde foi? Porque quando a gente começa a analisar nossa vida diante da presença de Deus, gente, Jesus é a luz do mundo. Quando a gente busca a presença dele, ele começa a nos mostrar aquilo que está errado na nossa vida. Às vezes, sabe quando foi que você perdeu? Você pode ter perdido aquele fervor e começou a ficar frio. Quando você começou a andar com aquele grupo que você não podia andar. Sabe? Aquela amiga. Você que você sabe que se você andar com ela, ao invés de você influenciá-la, é você que vai ser influenciada. Você tem que botar o dedo na ferida para você identificar a dor. Por que está doendo? Talvez você está casado. Você está dizendo assim, pastor, mas não sinto mais a mesma coisa por ele, não sinto mais a mesma coisa por ela. Mas por quê? Analisa. Talvez a razão da frieza é que vocês tiveram filhos e vocês se esqueceram de vocês e ficaram só olhando para os filhos. Você precisa descobrir. Sabe, se Sansão tivesse aberto os olhos e tivesse percebido, voltado atrás e tivesse pensado assim, uau, eu passei por aquela vinha, comi umas uvinhas, não podia. Matei aquele leão. Quando eu volto, tem mel. Eu vou e toco lá no leão. Eu não podia ter tocado no leão que estava morto. Eita! Dalila começou a me enrolar. E era uma filisteia. E quis saber meu segredo. Eu tinha que ter fugido. Ou seja, você tem que, veja, entenda bem, algumas vezes a gente vai precisar olhar para trás para continuar seguindo em frente. Você está me entendendo? Eu sei que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, esse que tudo se fez novo, e é verdadeiro, mas algumas vezes a gente vai ter que olhar para trás para poder seguir em frente. Ver alguns erros que talvez começaram a ser cometidos. Para quê? Para derrotar a frieza e o seu coração pegar fogo de novo. Em segundo lugar, o que fazer para vencer a frieza espiritual? Fique atento aos sintomas. Fique atento. Fique de olhos abertos. Quando você começar a perceber que você não está dando mais valor à palavra, à oração, ao jejum, à célula, aos cultos, discipulado. Você como líder, você é líder de célula e daqui a pouco você não está mais, cuidando do pessoal, não está mais ligando, não está mais querendo saber porque não foi. Ei, fica ligado. Você tem que começar a identificar os sintomas para que você não fique doente. Você sabe o que é que eu faço? Quando eu percebo que eu estou espirrando muito, se tem uma pessoa que não pode adoecer, é o pastor, gente. Você não pode ficar doente não. Aí eu começo a espirrar um pouquinho, começo a corizar. Na hora eu já tomo Benegripe. Benegripe vai ter que me patrocinar, viu? Benegripe. Já tomo orando, na hora. Deus usa esse remédio, não deixa eu ficar. Eu sempre declaro, saúde de Deus. E aí tomo. E aí eu vou me levantando de novo.
reagindo. É isso. A mesma coisa, gente. Gente, eu estou há 15 anos aqui. 15 anos. Pensa nas lutas, pensa nas batalhas, pensa em tanta situação que a gente já viveu. O diabo tentar esfriar a gente e tal, isso, aquilo, outro. Então, o que é que eu faço? Eu faço isso. Quando eu percebo que o diabo está querendo me esfriar, eu compro a palavra. Porque é o seguinte, todo dia eu tomo vitamina C, vitamina D, magnésio, ômega 3, whey protein, todo dia, e o mais importante, todo dia eu estou com paizão, todo dia Ele está comigo, todo dia eu estou lendo a Bíblia, todo dia eu estou ouvindo a voz dEle, todo dia a gente está batendo um papo, conversando. Sabe por quê? Porque eu sei que todo dia o diabo vai tentar esfriar meu coração. Ou seja, você tem que entender que quando você tem sintomas, tem que correr para tomar o remédio certo. E o remédio é a palavra. O remédio é você estar com as pessoas certas do seu lado. Sansão, infelizmente, teve seus olhos furados, foi colocado para trabalhar numa prisão. O prenderam. E sabe o que ele ficava fazendo? Virando um moinho. Mas eu quero encerrar com isso aqui. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Talvez você está dizendo assim: pastor, meu Deus, eu estou frio, pastor, meu Deus, estou frio. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para fazer o seu cabelo crescer de novo. Se prepara. Se prepara. E sabe por quê? Deus não quer ver você virando moinho. Deus não quer ver os seus olhos furados. Você já parou para pensar que tudo isso é uma alusão ao que o diabo veio fazer? Roubar, matar, destruir. Uma pessoa que vira moinho vai para algum lugar? Está virando moinho. Ó. Círculo. Círculo. Quando a Bíblia diz: o seu cabelo começou a crescer de novo, é porque Deus estava dando uma nova chance para Sansão. Pastor, mas Sansão, ele ganhou uma nova chance, mas morreu. No caso dele, foi uma consequência de um erro dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não vai acontecer com você. Se você está aqui hoje, é porque Deus está falando para você: vou te dar uma nova chance. Eu quero ver você queimando, para você levar esse fogo lá para fora. Deixa eu te perguntar uma coisa aí. Quem está precisando o cabelo crescer de novo? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.